sul do Brasil tem enfrentado muitos temporais por conta da passagem de frentes frias. A gente tem noticiado por aqui. O excesso de água está causando erosão no solo e prejudicando a soja, feijão e milho do Paraná. O produtor Fernando Dajos, de São João, sudoeste paranaense, nos enviou essas fotos e contou que já perdeu 5 hectares de milho e trigo por causa dos alagamentos. Ele falou que no ano passado o problema foi a seca durante o milho verão e também no milho segunda safra. E agora está com esse problema de excesso de umidade. Um afluente do rio Chopin transbordou. Veja só no vídeo que o nosso telespectador também nos enviou. Mais da metade. Meu Deus. E para a gente saber quando vamos ter condições de tempo mais firmes no sul, eu vou chamar a meteorologista Nadiara Pereira, da Clima Tempo. Boa tarde, Nadiara. O fim de outubro nos reserva uma condição melhor para os produtores paranaenses? O que você me diz? Bem-vinda. Olá, boa tarde, Priscila, boa tarde a todos que nos acompanham. Essa semana ainda tem previsão de muita chuva sobre o centro-sul do país e principalmente no Paraná estão previstos os maiores volumes de água. A chuva deve reduzir um pouco a partir do final de semana, mas a gente ainda vai continuar observando uma frequência grande de episódios de chuva sobre o sul do Brasil. Então, por enquanto, ainda não teremos uma redução significativa das chuvas. A partir de novembro é que o padrão deve mudar de uma forma mais significativa. Para esta semana, olha só, a intensificação de uma área de baixa pressão atmosférica sobre as áreas mais ao sul do Brasil deve contribuir ainda para muitas chuvas entre a região sul, Mato Grosso do Sul e São Paulo, pelo menos até a próxima quinta-feira. E é bem sobre o oeste e sudoeste do Paraná que estão previstos os maiores volumes de água. Ainda pode chover mais de 100 milímetros nesta semana sobre estas áreas. Então essa chuva continua impactando muito as lavouras, as atividades de colheita das culturas de inverno e também a instalação das culturas de verão. Na segunda metade da semana, a partir da quinta-feira, teremos a formação de uma frente fria. Aí essa frente fria vai começar a avançar pela costa do Brasil, levando chuvas para o interior do sudeste e centro-oeste. À medida que a chuva avança mais para o interior do país, ela diminui na região sul. Isso deve acontecer principalmente a partir do final de semana. Então teremos uma trégua da chuva no sul do Brasil entre o final de semana e o início da próxima semana, uma condição de tempo mais aberto. E a chuva que vai avançar aqui pelo interior do Brasil deve chegar com volumes moderados até áreas produtoras de café do norte de São Paulo, sul de Minas Gerais, também para o Cerrado e também para importantes áreas produtoras aqui do interior de Goiás e Mato Grosso, que ainda vem enfrentando o tempo mais seco. Então, é uma chuva moderada que já traz um alívio aí para o calorão dos últimos dias e também ajuda na recuperação da umidade no solo. E a partir do final de semana, essa chuva avança um pouco mais, chegando até mesmo ao interior do Mato Piba. Então, na próxima semana, tempo mais instável também aqui sobre o Mato Piba. Os volumes de água ainda não devem ser muito expressivos, a chuva ainda não se regulariza, mas é uma chuva que já ajuda a iniciar a recuperação da umidade no solo em algumas áreas aqui entre o oeste da Bahia, Tocantins, oeste do Piauí e principalmente Maranhão. Chuvas mais expressivas também são esperadas na próxima semana sobre o interior do Pará e alguns episódios ainda atingem áreas mais ao norte de Mato Grosso. Mas nesse período aqui da próxima semana, a chuva já acontece de uma forma bem mais isolada nesta área mais clara do mapa. A gente observa aqui volumes de 5 milímetros que indicam aquelas pancadas bem rápidas e isoladas que ocorrem preferencialmente à tarde. E no sul do Brasil vai voltar a chover nos últimos dias do mês de outubro. Não são temporais tão fortes como a gente vem observando, mas é uma chuva de moderada intensidade que deve atingir grande parte dos 3 estados e principalmente nas áreas que estão mais encharcadas, como é o caso do Paraná. Qualquer chuva que vem agora ainda mantém esse excesso de umidade, esse solo bastante encharcado. E no próximo período aí, entre os dias 29 de outubro e 2 de novembro, a gente observa ainda maiores volumes de água concentrados sobre o centro-sul do país. Então, por enquanto, a gente observa alguns períodos aí de trégua na chuva, mas a chuva ainda vai continuar ocorrendo principalmente no centro-sul do país. Como eu adiantei anteriormente, a chuva deve mudar, o padrão deve começar a mudar aí no decorrer de novembro, quando as chuvas devem se regularizar mais sobre a metade norte. E aí sim teremos uma redução, um impacto mais clássico da laninha sobre o sul do Brasil. Então, a partir de novembro, aí sim a chuva deve reduzir sobre a região sul. Priscila. Vai ter que esperar mais um pouco aqui para conseguir essa redução de chuva. Agora, Nadiara, eu quero te perguntar outra coisa. A gente já está na segunda metade de outubro
E eu dei andando uma olhada, claro, a gente está sempre ligado aqui no tempo, que tem frio para este fim de semana. A gente sabe que o frio previsto para o fim de semana lá no sul do Brasil, ele não vai dar ponto de acontecer geada. Mas o que eu quero saber é se essa baixa temperatura, ela pode trazer algum impacto, né, esse frio fora de época, para as lavouras que estão em germinação, foram recém-plantadas. O que você me diz? Pois é, Priscila, vem frio sim, um frio até atípico, né? É normal a gente ter oscilação das temperaturas na primavera, né? Porque a gente tem essa alternância maior de temperaturas com características do inverno, características do verão, mas esse frio já é um frio tardio, atípico para a época do ano e ocorre principalmente por causa da atuação da Laninha, né? A Laninha traz esse risco de frio tardio e a gente vai ter temperaturas abaixo do normal para a época do ano em grande parte da região sul. As temperaturas mais baixas devem ocorrer nas regiões serranas, abaixo de 10 graus, mas teremos também temperaturas ligeiramente abaixo de 10 graus no interior do Rio Grande do Sul, interior do Paraná. Como você bem disse, não é um frio extremo, mas é um frio aí que deixa as madrugadas, o dia mais frio. E a região sul, ela vem enfrentando um mês de outubro com temperaturas abaixo da média, tanto mínimas quanto máximas. Grande parte dos 3 estados estão com temperaturas mais amenas do que o normal. Inclusive, essas temperaturas mais baixas estão impactando no desenvolvimento das lavouras. Tanto lavouras de arroz quanto lavouras de feijão e até mesmo da soja estão em desenvolvimento mais lento por causa das temperaturas mais baixas. E outro destaque das temperaturas é sobre o centro e norte do Brasil, só que aí é o oposto, calorão que vem predominando sobre o centro e norte do Brasil. Muitos produtores de Mato Grosso estão preocupados porque as temperaturas estão batendo quase 40 graus, a sensação térmica está ainda mais elevada e isso tem preocupado principalmente para a instalação da soja. Com o avanço dessa frente fria no final de semana, que deve organizar um corredor de umidade, trazer mais nebulosidade e condições para chuvas aqui para o interior do Brasil, esse calorão deve ceder um pouco. Então teremos aí o retorno das chuvas e também um alívio para o calorão no interior do país. Priscila. Nadiara, foi um prazer tê-la aqui conosco, excelente, obrigada pelas informações. Eu e a Nadiara aqui de Outubro Rosa, né, para homenagear esse mês tão importante também para as mulheres. Obrigada, um abraço e até amanhã.